Beleza? Então eu vou apresentar aqui a segunda parte do meu projeto em C, que eu estou desenvolvendo sobre lançamento oblíquo, a cinemática do lançamento oblíquo. O que é que eu fiz nessa segunda parte, tá? Eu fiz o denominado teste da parábola de segurança, tá? Eu resolvi fazer essa parte aqui porque essa parte é pouco abordado, entendeu? Tu não vê nos vestibulares tradicionais, tu só vê em segmento IME e ITA. E é algo assim, ó, que para te conseguir, tu consegue nível peruano, tu tem brasileiro como o Renato Brito, mas tu tem pouco acesso a esse tipo de informação, que é o teste da parábola de segurança, e cai bastante segmento IME e ITA. E como eu dou aula para vestibulares, também segmentos de IME e ITA, eu resolvi fazer essa parte. O que é de diferente, tá? Antes, ali na primeira parte do projeto, o que acontecia, tá? O móvel era lançado com um ângulo em relação à horizontal e com a velocidade V0, de módulo V0. Então ele descrevia uma parábola, e nessa parte a gente descrevia o tempo de voo, o tempo da altura máxima, o tempo de alcance máximo, a gente descrevia tudo em relação àquele ângulo fixo que o usuário informava e aquela velocidade fixa que V0 informava. Tá? O que consta esse teste da parábola de segurança? Tá? Esse teste da parábola de segurança foi assim, ó, olha que legal. Se eu pegar com a mesma velocidade V0, se eu pegar com a velocidade V0 e só alterando os ângulos, ó, ele vai formar várias parábolazinhas. Se eu botar um ângulo de 30, por exemplo, ele pode ser que ele forme essa trajetória aqui, essa parábola, que nós vemos na primeira parte do projeto. Se ele pegar e descrever um ângulo de 60, ele vai formar essa parábola aqui. Se ele descrever um ângulo, por exemplo, de 85, ele vai formar essa parábola aqui. Idem, a mesma coisa acontece se eu descrever ângulos em relação à parte negativa do eixo X. Ó. Ele vai formar essas trajetórias aqui de acordo que eu ia aumentando esse ângulo em relação à parte negativa do eixo X. E ele vai descrevendo essas parábolas aqui, ó, só variando o ângulo, lembra, com a mesma velocidade inicial. Mas o que essas parábolas aqui, o que essas famílias de parábolas têm em comum? Ela tem essa envoltória, ó. Essa envoltória aqui, ó, se chama parábola de segurança. E por que se chama parábola de segurança? Porque olha só, toda essa família aqui, ó, de parábolas, toda essa família de parábolas aqui, ó, ela tangencia essa envoltória em um ponto, ó. Ela tangencia essa parábola de segurança em um ponto. O que quer dizer isso? Que se eu fazer essa parábola de segurança, ela encosta em todas as parábolas em um ponto. Então ela forma como se fosse uma proteção. O que eu quero dizer com isso? Que cada velocidade, cada módulo de velocidade vai ter uma envoltória, vai ter uma parábola de segurança. Então, cada módulo de velocidade, ela vai ter uma parábola grandona, uma envoltória grandona, que vai conter todas as famílias de parábola. Tá, e aí, Nando? Para que serve isso? Tá? Serve assim, ó. O que acontece, tá? Se eu quiser um alvo aqui, ó, acertar um alvo aqui, ó, que tem um valor de x e um valor de y. Se ele estiver dentro daquela parábola de segurança, eu posso atingir ele. E mais, se ele estiver dentro dessa parábola aqui de segurança, eu posso atingir ele para dois valores de ângulos em relação à horizontal. Então vai ter dois valores de ângulos em relação à horizontal que eu posso atingir aquele móvel. Já se o ponto estiver aqui, ó, em cima, sobre a envoltória, vai ter um valor de ângulo com aquela velocidade que o usuário informou. Vai ter um valor de ângulo que eu posso atingir ele. Ou seja, vai ter um valor de ângulo aqui, ó, que eu posso variar em relação à horizontal, que vai atingir aquele alvo ali. E se eu quiser atingir um ponto aqui, ó, fora dessa parábola de segurança, não vai ter nenhum ângulo que alcance ela lá, com aquela velocidade informada pelo usuário. Ou seja, eu posso variar esse cara de 0 a 180, ó, e não vai ter nenhum ângulo capaz de atingir ela, exceto se eu aumente a velocidade. Ou seja, se eu venho aqui, ó, se eu aumentar a velocidade, vai aumentar a envoltória. Então vai ter novas famílias de parábolas que serão capazes de atingir aquele ponto. Por exemplo, aqui, ó, a velocidade, a envoltória da velocidade V1 vai ter várias famílias de parábolas capazes de atingir aquele ponto. E somente esse ponto, onde consta essa região, onde consta essa parte de V1, essa parábola de V1, a região abaixo dessa parábola de V1, somente qualquer ponto que esteja ali dentro
eu posso atingir, ou que esteja em cima da envoltória, mas se estiver fora, eu já vou ter que aumentar a velocidade para que seja atingido aquele ponto. Isso é uma coisa bem intuitiva, né? Porque, pô, olha aqui, ó, eu quero atingir um ponto aqui, mas eu quero atingir um ponto lá, ó, um XP, um YP muito grande. Pô, com essa velocidade aqui não vai ser capaz, eu não vou ser capaz de atingir ela. Então, eu vou ter que aumentar a velocidade, eu vou ter que aumentar essa envoltória. Para quê? Para mim ser capaz de atingir aquele ângulo. Tá, e qual é a parte matemática que ele faz isso? Essa aqui, ó. Aqui, ó, determinando a equação da parábola de segurança. Se tu mexer ali e fazer umas equações e solucionar, colocando uma dentro da outra, tu chega através dessa equação aqui, ó. Tá? Aonde a variável é o tangente de alfa. Essa tangente de alfa, eu chamei de tangente de alfa aí no programa de y, para conseguir depois fazer uma substituição, beleza? Então, essa aqui é a equação V0, é a velocidade informada pelo usuário, XP e YP também são os pontos informados pelo usuário, e com essa equação aqui, ó, eu consigo descrever se vai alcançar dois ângulos que vai alcançar aquele alvo, para aquela mesma velocidade, se um ângulo vai alcançar o alvo com aquela mesma velocidade, ou se nenhum ângulo, ou se não existe ângulo capaz de alcançar aquele alvo para aquela velocidade, ou seja, a velocidade é muito baixa. Se o delta, porque aqui tem o A, ó, aqui tem o B e aqui tem o C, ó, ou seja, na variável que eu chamei, eu substituí tangente de alfa por y. Ele vai ter 3 deltas. Se o delta for positivo, o que significa? Se o delta for positivo, é que para aquela velocidade informada pelo usuário vai ter uma envoltória onde esse ponto está dentro da envoltória, ó. Ou seja, então vai ter 2 pontos, se o delta for maior que zero através dessa equação, vai ter 2 pontos vai ter dois ângulos que tu vai colocar aqui em relação à horizontal, ó, que passem por aquele alvo que tu quer acertar. Se o delta for maior que zero, então vai ter 2 ângulos ali, pode ser um ângulo de 30 e um ângulo de 60. Olha aqui, ó, as duas parábolas que vão cruzar pelaquele ponto XP com XP e o YP informado pelo usuário, vai ter 2 ângulos capazes de alcançar aquele alvo. Por quê? Porque o ponto onde eu escolhi, que tem um X e que tem um Y, ele está dentro da envoltória da parábola de segurança. Beleza, vamos lá, ó, delta igual a zero. Delta igual a zero, ele vai ter somente somente um ângulo capaz de atingir aquele cara ali. Então ali, ó, o ponto que tu formou para o usuário, ele vai ter exatamente somente um ângulo capaz de atingir aquele ponto onde tu botou, aquele alvo que tu botou ali. Eu quero que passe por aqui, ó, por esse alvo, tá? Para aquela mesma velocidade. Pô, vai ter um ângulo em relação à horizontal, ó, que vai ser capaz de passar por aquele alvo ali que eu coloquei. E se esse delta aqui, através dessa equação, for menor que zero, não vai existir nenhum ponto. Olha aqui onde é que está o x, ó. O ponto x e o ponto y. Ou seja, aqui o x e y, que é as duas coordenadas do mesmo ponto. Ele está fora da envoltória. O que quer dizer isso, que ele está fora aqui da envoltória? Que não existe nenhum ângulo, eu posso varrer esse ângulo de 0 a 180, não vai existir nenhum ângulo que seja capaz de chegar nesse ponto aqui. Por quê? Com aquela mesma velocidade. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar a velocidade. Ou seja, aumentar a envoltória para ele, se ele estiver dentro, daí vai ter 2 ângulos capazes de atingir ele, dessa nova envoltória, dessa nova velocidade que eu coloquei. Se estiver em cima dessa envoltória, dessa nova envoltória, vai ter um ângulo capaz de atingir aquele alvo, e se ainda não conseguir, ele não vai ter nenhum ângulo capaz de atingir aquele alvo, daí eu vou ter que aumentar a envoltória. E o mais, esse programa que eu fiz aí, ele te diz, pô, aquele ponto que tu informou aí, usuário, com essa velocidade aí, a velocidade está muito baixa, não é capaz de chegar nele aí, nenhum ângulo aí é capaz de chegar nele. E esse programa ainda calcula para ti qual é a velocidade mínima, ou seja, qual é a envoltória que passa tangente àquele ponto e te dá o ângulo que tu tem que fazer com a horizontal para chegar naquele ponto ali onde tu quer, aonde está teu alvo que tu quer acertar. Esse programa também conta, tá? Se der aí no programa menos 63, significa que ele está contando essa parte negativa, tá? Porque eu contabilizei também no programa valores de x negativos e valores de x positivos. Então, se der menos 63, indica isso aqui, ó. Menos 63. Se der menos 84, significa isso aqui, ó. Menos 84. Então, ele conta a parte negativa ali, ó. Tá?
Ah, se der, por exemplo, 127. 127, tá? Ele vai contar isso aqui, né? Vai passar de 90. Então, assim, ó, se der negativo aí o ângulo, beleza, não é uma coisa absurda, só foi seguinte, ele contou ele contou em relação à parte negativa do eixo X. Beleza? Agora eu vou mostrar como que esse programa, como que eu fiz para ele ainda te dizer que não é capaz com aquela velocidade de atingir aquele ponto, nenhum ângulo que tu coloque é capaz de atingir aquele ponto. E eu vou te mostrar agora o que eu fiz para que ele ainda calcule a envoltória para te atingir aquele ponto, ou seja, a velocidade capaz que passa tangente ali, ó, a envoltória que passa tangente que vai ter uma velocidade, para cada velocidade existe uma envoltória, e o ângulo, ele ainda calcula para ti. Beleza? Então vamos ver isso aí agora. Para o cálculo da velocidade mínima, tá? Tu pegando aquela equação que eu tinha dado anteriormente, isolando, tu chega em outra equação do segundo grau, ó. Agora não é a variável, agora é tangente. Agora a variável é V0, tá? Ó, se tu chamar, por exemplo, V0 ao quadrado de y, tá? Tu consegue fazer essa equação aqui, tá? Ela é uma biquadrada, tá? Então, assim, ó, se tu pegar o delta, que esse aqui é o A, aqui o A é o 2, o B e o C, agora a variável V0 ali que está em relação ao que a gente vai descobrir. Tá? Na realidade, aqui vai descobrir V0 ao quadrado, por isso que no final a gente tem que tirar a raiz. Beleza? Então, como ele está passando esse ponto que tu escolheu, eu vou calcular uma nova envoltória para ter velocidade mínima, essa envoltória vai ser tangente àquela trajetória. Por exemplo, assim, que nem eu falei lá, ó, o ponto está aqui, ele vai calcular uma envoltória onde é tangente. E pontos tangente à envoltória que tu quer calcular, vai ter um ângulo capaz de chegar até ali, para aquela velocidade mínima que nós vamos ter que descobrir. Então, o que aconteceu aqui, né? Esse delta aqui, se tu calcular b quadrado menos 4ac, se tu botar nessa fórmula aqui, ó, raiz, porque isso aqui vai dar V0 ao quadrado, e eu não quero V0 ao quadrado, eu quero só V0, ou seja, na realidade, eu quero Vm, aqui vai te dar V0, tem que tirar a raiz disso, que vai te dar a velocidade mínima para te alcançar lá. Então, se eu pegar menos b mais raiz de delta, que tu vai tirar daqui, sobre 2a, vai te dar a velocidade mínima, ou seja, a envoltória que passa para aquele ponto, exatamente em cima daquele ponto. E como aquele ponto onde tu escolheu vai estar em cima, vai ter exatamente um ângulo, porque ele é tangente àquela envoltória, vai ter um ângulo para chegar até ela. E outra, eu fiz os dois casos, XP positivo e XP negativo, olha que legal. Então, aqui valor de XP negativo vai te dar um ângulo, ó, menos 63, vai te dar um ângulo em graus, ó, que é negativo, significa que ele está fazendo isso em relação à parte negativa do eixo X. Então, se XP for positivo, é possível provar que a envoltória, ou seja, através da outra equação lá, é possível provar matematicamente que qualquer ponto que esteja em cima da envoltória tem que estar em cima da envoltória. E tá, porque eu fiz isso aqui ficar em cima da nova envoltória. O θ, ou seja, o ângulo que tu tem que fazer em relação à horizontal para ele passar por lá, ó, exatamente sobre a envoltória que tu escolheu, aquele θ, pode ser calculado através dessa equação, ó. Arco tangente do yp sobre xp sobre 2 mais π sobre 4. Isso aqui vai dar em radianos, depois tem que transformar para graus para dar em graus em relação à horizontal que tu quer. Fiz a parte positiva e fiz a parte negativa. Vale lembrar que não faz sentido eu escolher xp ou yp zero, né? Então, eu não fiz essa condição aí no programa, porque se for zero, se for zero, ele está na origem, né? Eu fiz todos os lançadores aqui, ó, saindo de uma posição, em relação a y, zero, tá? Aqui eu não contabilizei as alturas. Por quê? Porque para sair bonitinho essa parábola aqui, ó, essa família de parábolas, ele considera um lançador aqui. Ah, tá, mas e aí, Nando? E se eu quiser lançar algo que não tá com uma velocidade, que não esteja com uma altura inicial zero? Pô, nota, né? Esse eixo é a referência que eu escolhi. Eu posso simplesmente levar esse eixo até a altura onde eu tô. Então, em relação à altura onde eu tô, ele vai ter um y0, tá? Então, isso é só questão de referencial. Beleza? Tá? E daí aqui vai te dar o xp e o y, vai te dar o θ,
para XP positivo e o θ para XP informado pelo usuário negativo. E vai te dar lá o ângulo e a velocidade mínima, ou seja, a envoltória capaz de atingir aquele ponto tangente e o ângulo, um ângulo só, porque a tangente é capaz de atingir ela. Beleza? Então aqui, agora a segunda função que eu fiz aí, ó, foi provando o ângulo para alcance máximo. O que a gente vê? Lembra, lá na primeira parte do projeto a gente fez o alcance máximo. É diferente, o alcance máximo é o alcance, tá? É o alcance horizontal para um determinado ângulo que tu escolheu. Tipo assim, eu escolhi um ângulo de 30. Qual é a distância horizontal que ele vai ter? A gente chamava de alcance máximo porque para aquele ângulo era a máxima, ou seja, era toda a parte horizontal, desde o zero até ele voltar para o y igual a zero. Tá? Agora, esse aqui ó, é provando o ângulo para alcance máximo, ou seja, cara, será que se eu variar com aquela mesma velocidade, será que se eu variar o ângulo de 0 até 90, ele vai dando, ó, um ângulo menor ele vai dando aqui, daqui a pouco o ângulo maior vai dando aqui, daqui a pouco o outro vai dando aqui, daqui a pouco o outro vai dando aqui, ó, tudo em x. Qual será o maior ângulo, ou, melhor, reformulando, qual é o ângulo que eu devo botar para que tenha de maior alcance? Pô, eu quero assim, cara, Nando, eu quero assim, ó, eu quero que eu quero botar um alvo aonde, para aquela velocidade V0, é o máximo que ele alcance, cara. Ou seja, cara, qual é o alcance máximo? Eu quero assim, eu quero atingir um alvo lá. Com aquela velocidade V0, qual é o ângulo que eu tenho que colocar aqui, ó, para que ele atinja mais longe em relação ao horizontal? Isso é usado, tá? Por muita gente aí nos jogos, porque dependendo do ângulo que tu lança, ele vai chegar mais longe em relação ao horizontal. Isso que a gente vai provar. Matematicamente, essa é a forma do alcance, que é isso aqui. Olhando aqui, ó, VL é uma velocidade informada pelo usuário. G é constante. Olha aqui, ó, o alfa. Concorda comigo, ó, que se o alfa for 45, vai dar aqui, ó, 2 vezes 45 vai dar seno de 90, seno de 91. Seno de 90 é 1, ou seja, é o maior valor que o seno pode atingir, ou seja, tecnicamente será o maior alcance. Então, matematicamente, estou olhando para isso aqui, quando o ângulo for igual a de 45, ele vai ter o maior alcance, porque VL é constante e G é constante. Então, como o seno varia de menos 1 a 1, se o alfa for 45 em relação à horizontal, se esse ângulo em relação à horizontal for 45, 45 vezes 2 dá 90, vai ter o maior alcance. Mas, se tu não achou que isso é capaz de te provar, que é, o programa vai te fazer, o programa vai te dizer como é que é, vai te provar que o alcance máximo, o maior alcance em relação à horizontal para uma determinada velocidade, se dá no ângulo de 45. Então, o que eu fiz aí, ó? Eu fiz um laço de repetição, tá? Variando esse mesmo ângulo de 0 a 90 graus, beleza? Tudo em relação à origem. E ele vai variando. E quando chega no alcance máximo, ele te dá o valor do alcance máximo e te dá o ângulo que tinha no momento que ele achou que ele é o alcance máximo. Ele vai te dar aquele ângulo ali, tá? E nota, pode variar aí a velocidade, pode botar a velocidade de 30, a velocidade de 40, a velocidade de 50, sempre vai dar o mesmo ângulo de 45, logicamente vai dar alcances diferentes, né? Porque se eu botar uma velocidade de 500, ele vai alcançar muito mais, mas para variando o ângulo de 0 a 90, ele vai cair sempre no ângulo de 45 como alcance máximo, ou seja, a distância máxima que ele pode atingir. Entendeu? Então assim, ó, serve para comprovar aquilo que a gente vê nas nossas aulas. Beleza? Então, assim, ó, é muito legal. E assim, professor, te agradeço pela oportunidade aqui de escrever esse projeto, de fazer esse projeto. Te agradeço muito, porque eu estou usando muito em relação aos meus alunos. Olha só o que eu recebi esses dias. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu recebi uma mensagem de um aluno meu. Eu te agradeço pela oportunidade. Muito obrigado aí. Olha aí a mensagem que meu aluno me mandou. Gratidão por isso. E aí, Sr. Hernandes, cara, eu queria te agradecer muito, muito mesmo pelo apoio aí que tem nos dado aí com teus vídeos e por esse teu projeto, cara, maravilhoso, fantástico mesmo, na análise de gráficos. Tem me ajudado muito a resolver aqui as questões, fazer toda a varredura de ângulos, de velocidade, tem sido muito bom para mim. Inclusive, questões que estão às vezes erradas no gabarito e eu confiro ali depois na questão e chego à resposta correta, que não tem erro nesse teu projeto aí.
muito bom, muito útil. Quero aqui fazer esse vídeo especialmente para te agradecer aí. Muito bom, valeu mesmo, mano.